لله من أسمائه 99 من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه البخاري. Estimados irmãos, nos encontramos em momento em que mais precisamos nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Momento de uma sociedade completamente degradada pela imoralidade que vivemos, todos nós estamos a par disso. Momentos em que os problemas não acabam, momentos em que invocamos pela ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah não responde a nossa súplica. Pedimos refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala não nos dá refúgio, até que perguntamos onde está a ajuda de Allah. Onde está a ajuda de Allah? Quando os nossos antecessores passaram por situação semelhante, passaram por momentos difíceis e questionaram onde está a ajuda de Allah, imediatamente Allah respondeu: Alá inna nasrallahi qarib. Preste atenção que a ajuda de Allah está próxima. Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Allah colocou o mensageiro e aqueles aqueles que estavam com o mensageiro numa situação que eles passaram momentos difíceis, foram sacudidos, palavra certa, foram sacudidos pela situação que enfrentavam, até que o mensageiro e os crentes perguntaram onde está a ajuda de Allah. حتى يقول الرسول. O mensageiro diz: وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. Quando é que a ajuda de Allah chegará? Allah diz: أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Estavam no caminho certo, estavam no lugar certo, estavam passando por momentos difíceis. Várias ilações podem ser extraídas até aqui. O facto de você passar por situação difícil nem sempre reflete a zanga de Allah. Há momentos em que você passa por situação difícil porque Allah quer te colocar numa posição boa. Os sahabas, o profeta, passaram por essa situação, Allah em seguida trouxe a prosperidade. Já falamos várias vezes, o hadith nos explana isso. Há momentos em que Allah, ou há posições que Allah reserva para um certo servo, que através das suas práticas ele não conseguirá chegar àquela posição. Allah lhe dá uma situação difícil, a paciência, a tolerância, a perseverança que ele enfrenta, faz com que ele alcance aquela posição. Mas a nossa situação hoje é completamente diferente. Nós estamos numa sociedade completamente degradada. A imoralidade passou a ser a norma. Quando aparece uma pessoa com dedicação, respeito, aquela etiqueta toda é chamado de atrasado.
que hoje até já diz não se precisa por esta formalidade. É normal. Vídeos pornográficos circulam como se fosse uma SMS normal. As pessoas já não têm vergonha de filmar ele próprio se envolvendo num ato haram e sente o maior prazer em publicar para lesar a pessoa com quem ele está se tratando de esposa até, de outra pessoa. Não sei, a moralidade chegou a este ponto. Não estou aqui a contar aspectos de outro mundo. O que está a acontecer na nossa sociedade? O que nós temos que fazer é voltar mais a Allah. Voltar a Allah. Quando nós nos dedicamos, nos entregamos a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala torna-se nosso. O hadith Qudsi que eu mencionei aqui no início, Allah diz quando a pessoa se entrega, se aproxima mais a Allah, até através de ações facultativas, Allah subhanahu wa ta'ala diz, eu me torno as mãos com as quais ele segura. Eu me torno os olhos com os quais ele olha. Eu me torno os pés com os quais ele caminha. E quando ele me invoca, eu vou responder. Quando ele pede refúgio a mim, eu vou aceitar e eu vou lhe dar o refúgio. Este é o hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, hadith al-Qudsi. E nós hoje pensamos que a nossa posição financeira, não é, o número de filhos que nós temos, é que nos põe numa posição alta na nossa sociedade. Deixamos de praticar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena. Allah diz, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Todo o bem que você for a praticar, aquilo que você deu para a conta do Akhira, Allah diz que você vai encontrar. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى. Allah diz, não são os teus filhos, não é a tua riqueza, não é o teu dinheiro que te põe próximo a Allah. Não. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Duas condições, sine qua non, fundamentais, principais: iman e praticar bons atos. A conversa que eu tenho para trazer neste tempo curtíssimo é o apego aos salates facultativos. O apego aos salates facultativos, coisa que hoje está sendo muito difícil para todos nós. Até aqueles que tinham hábito de ficar mais tempo no masjid, tinham dedicação com o salat facultativo, hoje nós vemos que está a existir, não é, uma separação. As pessoas estão a desvincular daquelas boas práticas. O apego aos salates facultativos como forma de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala e os benefícios desses salates facultativos. Nós não imaginamos o que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para nós através desses salatos facultativos que nós negligenciamos. O hadith que eu mencionei aqui da Abu Huraira radiallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Allah subhanahu wa ta'ala diz, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Aquele que criar inimizade com o meu wali, eu declaro guerra para com essa pessoa. Quem é este wali? Wali, amigo de Allah, próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse hadith al-Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ. Para eu ser o wali, eu tenho que estar próximo a Allah. Tem que estar próximo a Allah. E Allah diz nesse hadith al-Qudsi, e a forma, não é? A melhor forma de você estar próximo a Allah subhanahu wa ta'ala é através do cumprimento dos salatos obrigatórios. Dos 5 salatos obrigatórios. Esta é a forma de você se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira coisa que nós temos que fazer é questionar nós, qual é a minha situação no que tange aos salatos obrigatórios. Hoje as pessoas, subhanallah, não têm vergonha de dizer, olha, eu faço qadá. Fala com maior tranquilidade. Não, eu não consigo fazer, mas alhamdulillah eu faço qadá. Você está se orgulhando porque faz qadá? Você tem que fazer salat dentro da sua hora. Você deve fazer inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Aquele que instituiu o salat para ser feito numa determinada hora, sabia que a hora da Asr você teria muito mais clientes na tua loja. Ele que disse que tem que parar para fazer salat al-Asr, ele sabia que você vai ter muitos clientes naquela hora. Ele sabia que você vai estar muito ocupado. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man salla bardain dakhala al-jannah. Aquele que fizer esses 2 salats
frios entrará no Jannah. Salat al-Fajr e Salat al-Asr. Ulama explicam o Salat al-Asr é um dos salats mais negligenciados, por vários motivos. Portanto, aquele que legislou sabia que você estaria ocupado naquele momento, mas ele disse: "Kanat al-mu'minina kitaba mawquta", foi prescrito para ser efetuado na sua devida hora, na hora prescrita. Portanto, como você vai se aproximar? Primeiro, cumprimento dos salats obrigatórios. Chegou a hora do salat, não pode ir para o masjid, estende o tapete onde você estiver e faça o salat. Este é o primeiro ponto, que é obrigatório. Aqui você não está fazendo nenhum favor, não é? Mas é uma das formas que você se aproxima a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah diz ainda: وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. O meu servo continuamente vai se aproximando de mim através dos salat facultativos até que ele torna-se querido para mim. Eu passo a gostar dele. Quando eu passar a gostar dele, então Allah torna-se dele. O que estamos a falar, nós invocamos, pedimos a Allah, nossas preces não são respondidas. Allah diz: quando isso acontecer, quando ele me invocar, pedir a mim, eu irei aceitar a prece. Quando ele pedir refúgio a mim, eu irei dar o refúgio a ele. E uma das formas que nós podemos fazer dos salats facultativos são os nossos sunanur rawatib. O que significa sunanur rawatib? São aqueles sunats que nós temos que fazer antes e depois do salat. Nós não imaginamos o que ganhamos quando nós formos firmes somente nesses sunnats. Somente nesses sunnats. Tem aqui um hadith que foi narrado por Nu'man bin Salim, Amr bin Aus, Ambasata bin Sufyan e Habiba. 4 pessoas nessa corrente de narração. Por que eu estou a mencionar isso? Por que eu estou a mencionar esta corrente? É extremamente importante para nós entendermos a diferença com os sahabas, a primeira geração, a segunda geração, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estivessem diante de um hadith, o que eles diziam quando se tratava de uma virtude? Vamos para o hadith, depois fazemos aqui uma explicação retroativa. Habiba, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, ela disse que eu escutei do profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: "Ma min abdin muslim يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة". Todo aquele servo de Allah que fizer 12 rakats facultativos não obrigatórios, 12 rakats facultativos, obrigatórios são 17, né? Por dia temos 17 rakats obrigatórios, que são os fardos. Aqui estamos falando 12 rakats facultativos, que não são obrigatórios. إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Quem fizer isso, Allah subhanahu wa ta'ala irá construir uma morada, uma casa para ele no Jannah. Garantido. Se você fizer esses 12 rakats facultativos, não é, diariamente. Os narradores desse hadith, Habiba, mencionei, Habiba ouviu de quem? Do profeta sallallahu alaihi wasallam. Habiba era a esposa. Ela diz: eu nunca deixei de fazer esses 12 rakats desde que ouvi isso do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ambasata bin Sufyan ouviu de Habiba. Diz: eu nunca deixei de fazer esses 12 rakats desde que eu ouvi de Habiba. Amr bin Aus diz: eu nunca deixei de fazer esses 12 rakats desde que ouvi de Ambasata bin Sufyan. Nu'man bin Salim diz: eu nunca deixei de fazer esses 12 rakats desde que ouvi de Amr bin Aus. É uma corrente que vem no sentido, não é, contrário. Ela diz que eu ouvi do profeta, passei a fazer, nunca deixei. Quem ouviu de Habiba? A corrente é assim: eu ouvi de Hussein ouviu de Shoaib ouviu de Said, assim sucessivamente. Quando nós narramos, eu, que sou o último, tem que dizer: eu ouvi do Hussein ouviu de Shoaib ouviu de Said ouviu do profeta. Se algum dos narradores omitir este hadith fica problemático. Tem que ser essa sequência. Portanto, no sentido inverso, a esposa do profeta diz: eu ouvi do profeta, passei a fazer. O segundo: eu ouvi da esposa do profeta, passei a fazer. Eu ouvi do Hussein, passei a fazer. Portanto, nós ouvimos este hadith, nós também fazemos a mesma coisa. Eu ouvi este hadith hoje, independentemente de quem, eu vou passar a fazer. E Allah está aqui a dizer: يَتَقَرَّبُ بِالنَّوَافِلِ. Nós nos aproximamos a Allah com essas ações facultativas. Allah diz,
o profeta sallallahu alaihi wasallam diz nesse hadith, aquele que for assegurar esses 12 rakats, então ele terá esta morada no Jannah. A pergunta aqui é, o hadith diz que quem fizer 12 rakats, Allah faz uma casa dele no Jannah. Isso significa, na vida, eu fazer um dia esses 12 rakats, tenho a casa no Jannah, ou todos os dias que eu for a fazer, eu tenho uma casa no Jannah. O que acham? Todos gostam da fatwa. Agora estamos frente. Qual é a ideia? O que acha? Um dia você tem casa no Jannah. Cada dia que você for a fazer. Por quê? Porque temos um outro hadith. Este é o momento único, o profeta diz, aquele que fizer 12 tem uma casa no Jannah. Ulama explicam que a cada dia que você for a fazer os 12 rakats, você tem uma casa no Jannah. Por quê? Por causa de um outro hadith que nós conjugamos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aquele que disser Subhanallah wa bihamdi, uma árvore é plantada para ele no Jannah. Se disser de novo, outra árvore é plantada para ele no Jannah. Se disser de novo, Subhanallah bihamdi, minha, garantida agora, uma árvore no Jannah. E assim sucessivamente. Jannah não é pequeno, não? Jannat não é pequeno, quer dizer, mas quantas casas vou querer? Aqui, entre nós, vamos lá, em off. Quem não gosta de ter muitas casas aqui? Quem? A pessoa pode perguntar, mas uma para mim é suficiente. Você tem onde vive, mas quer muitas outras. Quer muitas outras. Por quê? Quer arrendar, quer ganhar mais. Lá você não precisa de lucro. É teu usufruto. É teu usufruto. Portanto, nós ganhamos isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, dá aqui a boa nova daquele que for assegurar e for firme nesses 12 rakats. Quais são esses 12 rakats que estão a referir? O hadith de Tirmidhi deixa a coisa ainda muito mais clara. O hadith estamos aqui a mencionar de forma genérica, é o hadith de Muslim. O hadith de Tirmidhi, narrado por Aisha radiallahu anha, ela diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Man thabara ala 12 raka min as-sunnah. 12 rakats de sunnah, banallahu lahu baitan fil Jannah. Allah irá fazer uma casa para ele no Jannah. Quais são esses 12 rakats? 4 raka'at qabla al-dhuhr. 4 rakats antes do dhuhr. Esta posição que o Imam Tirmidhi apresenta, mas a posterior nós vamos encontrar aqui posição diferente do ulama. Imam Abu Hanifa é desta opinião que antes do dhuhr tem 4 rakats, que é sunnah qabliya. Imam Shafi diz são 2 rakats. Vamos encontrar um hadith que fala de 10 rakats desse sunnah e outro que fala 12. Portanto, fazendo aqui a conjugação dos hadiths, Imam Shafi, nesses 4 rakats, esses 4 rakats são feitos 2 com salam, mais 2. Os 12 rakats mantêm, só que a forma, conforme a explicação de Imam Tirmidhi no seu Sahih, os alimos dizem Salatul Layli wal Nahar Mathna Mathna. Os salat todos são 2 rakats, não 4 de uma vez, mas nós temos aqui outra posição de Imam Abu Hanifa. Os 2, nós encontramos hadiths para defender as suas posições. Portanto, se pegamos a opinião de Imam Shafi, são 4 rakats antes do Zuhr, 2 antes, aliás, 2, salam, depois mais 2. Imam Abu Hanifa, de opinião, são 4 rakats de uma vez. Portanto, são 4 rakats antes do Zuhr. Chamam-se de sunnah mu'akkada, os sunnats enfatizados. E 2 rakats depois de Zuhr, 2 rakats depois de Maghrib, 2 rakats depois de Isha e 2 rakats antes de Fajr. Completam-se dessa forma 12 rakats. 12 rakats. A pessoa poderá dizer, mas eu não consegui fazer, perdi. Podes fazer depois. Podes pagar o sunnah, não há nenhum problema. O profeta sallallahu alaihi wasallam perdeu os 2 rakats antes de Zuhr. Ele fez depois de Zuhr. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Não é obrigatório, é sunnah. Se o sunnah você já pode fazer, quanto o que falar de repor uma prática que você já vinha fazendo. Nesses salatos facultativos nós vamos encontrar vários benefícios que lá estão. Primeiro, o propósito desses salatos sunnah que nós fazemos, isso irá servir para completar o nosso fard. A primeira ação que nós temos que prestar contas no dia de Qiyamah é nosso salat. Awwalu ma yuhasabu al-abd min amalihi yawm al-qiyamah salatu. O salat será a primeira coisa que nós temos que prestar conta. Mas como é que é feito o teu salat? Será que o teu salat tem vida? Será que o teu salat vale? Será que você está fazendo bem o salat? O hadith menciona o salat que nós fazemos quando não é bem feito. Quando terminamos o salat,
os anjos pegam este salah, enrolam num pano preto e lançam na tua cara. Porque este salah não tem a vida, não valeu o salah. Dependendo do que você está a viver, como é que você está a fazer o salah. Mas no dia da Qiyamah, Allah vai ver este salah que nós fazemos, salat obrigatório. Olhem no meu servo, tem algum salat facultativo? Tem, você vai fazer muito salah. Preencham o salat facultativo com o salat facultativo no salat obrigatório. E desta forma, estes salat facultativos vão servir. Segundo, se você fizer estes sunnat, rawatib que mencionamos, você tem uma casa no Jannah, garantido. Você tem uma casa no Jannah, garantido. E o terceiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona neste hadith, não é? Aproxima o servo a Allah subhanahu wa ta'ala, conforme o hadith que nós mencionamos. Ele torna-se próximo a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ele se torna-se próximo de Allah, tudo o que ele for pedir, Allah vai lhe conceder. Se ele for a pedir refúgio, Allah subhanahu wa ta'ala também irá lhe conceder. Noutra perspectiva, nós vamos ver os benefícios que existem, em cada sunnah antes dos salats. São os benefícios no geral. Os benefícios no geral são estes que nós dissemos. 12 rakats sunnah de rawatib, não é? Você tem uma casa no Jannah por causa desses 12 rakats. Agora vamos olhar qual é o benefício que existe neste sunnah antes do Fajr. Qual é o benefício que existe neste sunnah antes do Dhuhr, depois do Dhuhr, depois do Maghrib, não é? E depois de Isha. Não quer dizer que não tem sunnah antes da Asr, não quer dizer que não tem sunnah antes de Isha. Nós vamos encontrar hadiths. É verdade que alguns alims classificam até como não muito autêntico, mas estão lá os hadiths como virtudes de ações. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, no que diz respeito ao sunnah de Fajr, o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca deixou de fazer este sunnah. Nunca deixou de fazer, até mesmo em viagem. Até no momento de qadá, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez sunnah al-Fajr. Uma vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava com os seus companheiros a voltar de uma viagem e chegaram num local, tinham que pernoitar, passar a noite, dormiram e disse: quem vai nos acordar para al-Fajr? Quem vai nos acordar para Salat al-Fajr? Bilal disse: eu, profeta, eu vou acordar. Eles dormiram. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi primeiro a acordar porque o sol já estava bem alto. O sol já estava bem alto. O que nós podemos dizer? Nabi perdeu Salat. Nabi perdeu Salat. Está a fazer o quê? A dormir. Não há pecado. Até aí, não há pecado. Nosso din é fácil. Preparou, olha, antes de dormir, quem vai nos acordar para al-Fajr? Dormiu, não conseguiram acordar, acordaram só com nascer do sol. Você não pode dizer, let's go sleep, se não acordamos al-Fajr, não tem pecado. Não. Você deve criar as condições todas. Põe despertador, liga, faz tudo mais alguma coisa. E se despertar, acordou, aí tem que ir para o Fajr. Não vai dormir e dizer, não, eu estou com sono. Não é isso. Portanto, você deve criar aqui as condições para você acordar para o Fajr. Mas, se você adormeceu, não há pecado. Não há pecado. Lata frita, não. Está claro. Seja sono, seja por esquecimento. Você está a faturar muito aí na mercearia Julie. Muitos clientes, esqueceu, vai, tem Salat al-Asr. Esqueceu, está a ganhar mola. Não tem pecado de você. Porque esqueceu. Mas não tem como dizer, eu quero esquecer. Não é possível, não é? E o esquecimento não tem como você se enganar. Portanto, não há pecado no sono, não há pecado no esquecimento. Não é que basta rir. O mesmo aplica-se no parque. Tem um cliente que está para comprar carro, não é? Esqueceu que tem que ir para o masjid, não tem pecado. Mas quando lembrar, logo tem que fazer salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, se alguém esquecer, não há pecado, mas logo que lembrar que tem salat a fazer, deverá fazer o salat. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam adormeceu, os sahabas todos acordaram, o sol já estava alto. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Bilal, o que se passou? Subhanallah, veja a resposta de Bilal, ya Rasulallah, aquele que te fez dormir, me fez dormir também. O profeta não zangou, está falando assim com o pir sabe. Não, tranquilo, de facto, aquele que fez dormir a ti, fez dormir a mim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, está bem, vamos sair daqui. Saíram, chegaram no local, fez adhan, o profeta fez sunnah antes de Fajr
e depois fizeram o Salah. Depois do sol nascer, fizeram o Salah. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca deixou de fazer o Sunnah al-Fajr, mesmo estando em viagem. Imaginemos se nós disséssemos, ou se alguém anunciasse, um grande sheikh, não sheikh alim, sheikh lá das Arábias, com muito dinheiro, colocasse aqui anúncio no masjid, aqui neste masjid Fuyudul Islam, não é? Os que vierem aqui para Salat al-Fajr, só pela entrada você já tem garantido $10.000. Ia ter espaço aqui? Ia ter espaço? Iam lutar aí. Se tivesse lista, esse Bai Jamal teria problema aqui, se você está a escolher pessoas para entrar. Isso é garantido. O profeta sallallahu alaihi wasallam fala deste sunnah antes do Al-Fajr, que supera tudo o que nós podemos imaginar. $1 milhão, mansões, palácios, tudo o que nós podemos imaginar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Rak'ata al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rak'ats de Fajr supera o dunya e tudo o que o dunya existe. Sejam as damas também. Você trabalha porque quer ter melhor dama, mais bonita. 2 rak'at al-Fajr supera tudo isso. Quer ter uma mansão, 2 rak'at al-Fajr supera tudo isso. Só nesses 2 rak'at al-Fajr. O que falar do próprio Salat al-Fajr? Do próprio Fard. Estamos ainda a falar da Sunnah. O que falar do próprio Fard? Portanto, são vários benefícios. São vários benefícios. Este ainda estamos a falar na perspectiva do Salat al-Fajr. E são vários mas'alas. Eu gosto de explicar o mas'ala, não criar jazbat. Vocês saírem aqui com muita força. Você tem que entender como as coisas devem ser feitas. E o Salat al-Fajr, estes mesmos Sunnah, Salat al-Fajr, você não pode vir aqui com muito imã. Eu quero ler 2 juzes no Sunnah al-Fajr. Não é Sunnah. O momento acabou de acordar, não é? Acabou de acordar. Sunnah do Fajr é curto. Lê surat curto. O profeta sabe que ele al-Kafirun, Qul huwa Allahu ahad. E quando fizeste esse Sunnah em casa, o profeta ainda se deitava. Depois levantava, vinha para o masjid. O sunnah, se fazer em casa, é melhor. É melhor, de mais recompensa. Fazemos o sunnah em casa e depois fazemos o fard no masjid. Quantos de nós faz salat em casa facultativo? Salat que nós fazemos é só no masjid. E aqui você quer fazer salat longo, dua longo. E em casa, faz também teu salat. Cria ambiente do salat em casa, mostrar a tua esposa, mostrar os teus filhos, chama os teus filhos, façam salat em casa. É desta forma que nós vamos criar. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ. O servo vai se aproximando a Allah subhanahu wa ta'ala através do salat facultativo, até que ele se torna querido de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ele se tornar querido de Allah, Allah diz: eu me torno dele. Em tudo isso que nós aqui acabamos de mencionar, portanto, estamos ainda a falar do Salat al-Fajr. Se tiver oportunidade, vamos continuar para outros salats. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq de termos este vínculo com o salat facultativo. Nós estamos numa sociedade, estamos num momento difícil. Cada um faça a intenção a partir de hoje: olha, eu vou me dedicar mais. Não é necessário que seja aqui no masjid, faça até em casa. Se você não consegue fazer em casa, sabe o teu tempo é no masjid, também faça no masjid. Mas faça este sunnah. Não é? Pelo menos este sunnah. O profeta sallallahu alaihi wasallam não fazia menos do que 40 rakats por dia. 40 rakats, como? Temos os 17 rakats fard, temos os 12 rakats sunan rawatib e temos 11 rakats witr, que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. 2. Antes de Fajr ele fazia 3 witr e completavam-se os 40. Mínimo eram 40 rakats. Mas temos aqueles sunan antes de Salat al-Asr, antes de Salat Isha, temos Salat al-Ishraq, Salat al-Duha, esses outros salats facultativos, mas o mínimo. Os ulama explicam que ele não fazia menos que 40 rakats, não é? Contando com os salats, os rakats do salat obrigatório. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq e compreensão de podermos trazermos esses salats facultativos dentro das nossas vidas para que possamos nos aproximar mais a Allah subhanahu wa ta'ala. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لله من أسمائه 99 من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة.